substituiu a mãe como faxineira. Chegou nervosa, tentando fazer tudo certo. Ninguém esperava nada dela, só mais uma invisível limpando o chão. Até que o milionário a viu trabalhando e a reação dele chocou todos que estavam ali. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Henrique Tavares nunca prestara muita atenção em Dona Maria. Sabia que ela limpava a casa 3 vezes por semana, sempre pontual, sempre discreta, sempre eficiente. Sabia que ela deixava tudo impecável, que nunca quebrara nada, que nunca se atrasara. Mas além disso, nada. Ele não sabia se ela tinha filhos, onde morava, qual era sua história. Não porque fosse cruel, simplesmente porque Henrique não tinha espaço mental para isso. Sua vida era uma sequência de reuniões, ligações, contratos, investimentos. A casa era apenas o lugar onde ele dormia entre um compromisso e outro. E as pessoas que cuidavam dela eram parte da infraestrutura, como a internet ou o sistema de segurança. Funcionavam, e isso bastava. Por isso, quando o telefone tocou numa terça-feira de manhã e uma voz feminina jovem e nervosa se apresentou do outro lado da linha, Henrique demorou alguns segundos para processar. Alô, senhor Henrique? Aqui é Júlia, filha da Dona Maria. Henrique franziu a testa, tentando encaixar aquela informação. Dona Maria tinha uma filha? Sim? A moça respirou fundo do outro lado e ele ouviu a tensão na voz dela. Minha mãe teve um AVC ontem à noite. Está internada. Os médicos disseram que ela vai precisar de repouso por pelo menos 2 meses. Ela está preocupada com o trabalho, com o senhor ficar sem ninguém para limpar a casa. Henrique olhou ao redor do escritório, para a pilha de documentos sobre a mesa, para o notebook aberto, com 3 janelas de videoconferência esperando. Ele tinha uma reunião em 10 minutos. Sinto muito, ele disse, meio no automático. Espero que ela se recupere bem. Obrigado, senhor. A voz da moça vacilou. Eu sei que o senhor deve estar ocupado, mas eu queria fazer uma proposta. Henrique olhou para o relógio. Que proposta? Eu posso substituir minha mãe, temporariamente, até ela se recuperar. Ele piscou, surpreso. Você? É que a gente não pode perder essa renda agora, senhor. Com o hospital, os remédios, tudo ficou mais apertado. E minha mãe fica angustiada pensando que o senhor vai precisar contratar outra pessoa, que ela vai perder o emprego. Então, eu pensei que podia limpar a casa do senhor do mesmo jeito que ela fazia. Prometo que vou fazer tudo direitinho. Henrique hesitou. Não era exatamente o que precisava naquele momento. Contratar alguém novo, mesmo que temporariamente, significava explicar a rotina, mostrar onde ficava cada coisa, lidar com possíveis erros. Mas a voz daquela moça tinha algo. Não era apenas desespero, era dignidade. Era alguém tentando resolver um problema sem pedir esmola. E Henrique, apesar de toda a frieza que cultivara ao longo dos anos, não era insensível a isso. Tá bom, ele disse, surpreendendo a si mesmo. Você pode começar amanhã, a mesma rotina da sua mãe. Terça, quinta e sábado, das 8 às 2 da tarde. O alívio na voz dela foi imediato. Obrigada, senhor. Muito obrigada. O senhor não vai se arrepender. Henrique desligou e voltou imediatamente ao trabalho, esquecendo a conversa quase instantaneamente. Na manhã seguinte, ele já estava no escritório quando Júlia chegou. Deixara a chave extra no lugar de sempre, junto com um bilhete rápido explicando que ela podia entrar. Nem pensou muito nisso. Júlia entrou na mansão com o coração acelerado. Nunca estivera ali antes. A mãe sempre fora discreta sobre o trabalho. Dizia apenas que era uma casa grande, bem cuidada, e que o patrão era educado, mas distante. Júlia olhou ao redor, impressionada. A sala de estar era enorme, com pé direito alto, móveis modernos de couro e madeira escura, janelas enormes que davam para um jardim impecável. Tudo era bonito, caro, mas frio. Não havia fotografias, não havia plantas, não havia nada que indicasse que alguém realmente vivia ali.
Era como um showroom de revista de decoração. Ela respirou fundo e começou a trabalhar. Limpou cada cômodo com o mesmo cuidado que via a mãe ter em casa. Passou pano nos móveis, aspirou os tapetes, limpou os vidros. Mas conforme trabalhava, Júlia foi notando coisas. A geladeira tinha apenas marmitas empilhadas, todas de restaurante, algumas já vencidas. A lixeira estava cheia de embalagens de delivery. Na sala, havia jornais financeiros empilhados de forma desordenada, alguns caídos atrás do sofá. No escritório, papéis importantes misturados com contas abertas, canetas sem tampa, uma xícara de café esquecida com mofo no fundo. Júlia parou na porta do escritório, hesitante. A mãe sempre dizia para limpar apenas o necessário, para não mexer nas coisas pessoais dos patrões. Mas aquilo não era intromissão. Era apenas organização básica. Ela entrou, recolheu a xícara com cuidado, empilhou os papéis por categoria, colocou as canetas num porta-canetas que encontrou numa gaveta. Não leu nada, apenas organizou. Quando Henrique voltou para casa no fim da tarde, a primeira coisa que notou foi o cheiro. Não era perfume artificial de produto de limpeza. Era algo sutil, fresco, como se a casa tivesse sido arejada. Ele largou a pasta na entrada e caminhou pela sala. Tudo estava impecável, como sempre, mas havia algo diferente. As almofadas do sofá estavam arrumadas de forma simétrica. Os jornais estavam empilhados de forma organizada na mesinha de centro. As cortinas estavam abertas de um jeito que deixava a luz entrar sem ofuscar. Henrique entrou no escritório e parou. Os papéis que estavam espalhados pela mesa agora estavam em pilhas ordenadas. Documentos de um lado, contas do outro, contratos num terceiro. As canetas estavam todas no lugar. A xícara de café que ele esquecera havia dias tinha sumido. Ele ficou ali parado, processando. Dona Maria sempre limpava bem, mas nunca tocava em nada do escritório. Ele sempre pedira isso. Mas aquilo não parecia invasão, parecia cuidado. Na cozinha, encontrou um bilhete sobre a bancada. Caligrafia redonda, feminina, cuidadosa. Senhor Henrique, joguei fora as marmitas vencidas da geladeira. Espero que não se importe. Boa noite, Júlia. Henrique pegou o bilhete e ficou olhando para ele por um momento. Não conseguia lembrar a última vez que alguém fizera algo assim. Não apenas limpar, mas prestar atenção. Ver o que precisava ser visto. Na quinta-feira, Júlia voltou. Henrique já estava no escritório quando ela chegou, mas dessa vez ele prestou atenção no som da porta abrindo, nos passos leves dela entrando. Ficou curioso. Quem era aquela moça? Ele saiu do escritório com a desculpa de pegar água na cozinha e a viu pela primeira vez. Júlia estava de costas, limpando a bancada da cozinha. Usava uma calça jeans simples, uma blusa branca, tênis gasto. O cabelo escuro estava preso num rabo de cavalo. Ela era jovem, muito jovem. E quando se virou e o viu parado ali, Henrique sentiu algo estranho no peito. Ela era bonita, não de uma forma chamativa ou produzida. Era uma beleza natural, simples, que vinha da juventude e da expressão serena do rosto. Bom dia, senhor, ela disse, parecendo levemente surpresa de vê-lo. Bom dia. Henrique foi até a geladeira, pegou a água, mas não saiu. Ficou ali, encostado na bancada, observando-a. Sua mãe está melhor? Júlia se virou para ele e o sorriso que apareceu no rosto dela foi genuíno. Está sim. Obrigada por perguntar. Ainda vai demorar para ela se recuperar completamente, mas os médicos disseram que ela vai ficar bem. Que bom. Henrique tomou um gole da água. Você organizou o meu escritório. Júlia pareceu preocupada. Desculpa se eu não devia ter mexido. Não, ficou bom. Só não estou acostumado. O sorriso dela voltou, mais tímido agora. Minha mãe sempre me ensinou que limpar não é só tirar a sujeira. É deixar as coisas no lugar certo. Henrique assentiu devagar. Ela estava certa. E você trabalha com o quê? Júlia pareceu surpresa com a pergunta. Sou caixa de supermercado. No turno da tarde. Henrique fez as contas mentalmente.
Então você está limpando aqui de manhã e trabalhando à tarde? É, e à noite eu estudo. Faço curso técnico de administração. Henrique a olhou com uma atenção que ele não esperava sentir. Aquela moça trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e ainda assim estava ali, substituindo a mãe, limpando a casa de um estranho com um cuidado que ele não via em ninguém fazia anos. Você não precisa estudar à noite, ele disse sem pensar. Podia arranjar algo melhor. Júlia deu um sorriso triste. Um dia eu arrumo, senhor. Mas por enquanto é o que dá para fazer. Henrique ficou em silêncio. Havia algo naquela moça que o incomodava, não de forma ruim, mas de forma perturbadora. Ela o fazia sentir algo que ele não sentia fazia muito tempo. Vergonha. Vergonha de ter tanto e reclamar de tão pouco. Vergonha de viver naquela mansão enorme e solitária enquanto ela trabalhava 3 turnos para sobreviver. Vergonha de nunca ter prestado atenção em Dona Maria, de nunca ter perguntado se ela precisava de algo, se estava tudo bem. Ele terminou a água e saiu da cozinha sem dizer mais nada. Mas, durante o resto do dia, enquanto trabalhava, Henrique se pegou pensando nela, no sorriso dela, na forma como ela falava, na dignidade que havia em cada gesto. No sábado ele fez algo que nunca fizera. Saiu do escritório e foi até a sala enquanto Júlia limpava. Ela estava passando pano nos móveis, concentrada, e nem percebeu quando ele parou na porta. Henrique ficou ali, apenas observando. A forma como ela trabalhava era quase hipnótica. Não era mecânica, era cuidadosa. Ela limpava cada objeto como se fosse importante, como se cada coisa naquela casa merecesse atenção. Então ela fez algo que pegou Henrique completamente desprevenido. Pegou uma foto emoldurada que estava virada para baixo numa prateleira. Era uma foto antiga, de quando Henrique inaugurara a primeira empresa. Ele a virara de cabeça para baixo meses atrás, num momento de frustração, e esquecera dela. Júlia limpou a moldura com cuidado e a colocou de pé novamente, ajeitando-a na prateleira. Ela não sabia que ele estava olhando. Não sabia que aquele gesto simples acabara de tocar algo profundo dentro dele. Henrique voltou para o escritório, fechou a porta e, pela primeira vez em anos, ficou sentado em silêncio, apenas pensando em quem era aquela moça, pensando no que ela estava fazendo com ele, pensando em como alguém tão jovem, tão simples, conseguia ter mais humanidade em cada gesto do que ele acumulara em toda a sua vida bem-sucedida. Henrique começou a reparar em coisas que nunca notara antes. Na segunda semana, percebeu que Júlia sempre deixava as cortinas da sala abertas de um jeito específico, permitindo que a luz da manhã entrasse, mas sem bater direto nos móveis. Percebeu que ela trocava a água do vaso de orquídeas, que ele nem sabia que tinha, que arrumava os livros da estante por tamanho, que dobrava as toalhas de banho de uma forma que ocupava menos espaço no armário. Eram detalhes pequenos, insignificantes para a maioria das pessoas. Mas para Henrique, que passara anos vivendo no piloto automático, aqueles detalhes eram perturbadores, porque revelavam algo que ele não queria admitir. Júlia prestava mais atenção na casa dele do que ele mesmo. Na terça-feira da terceira semana, Henrique fez algo impulsivo. Acordou mais cedo e ficou em casa até Júlia chegar. Quando ela entrou, pontual como sempre, encontrou-o na cozinha tomando café. "Bom dia, senhor", ela disse, parecendo levemente surpresa. "Bom dia, Júlia." Ele tomou um gole do café, observando-a. "Queria te fazer uma pergunta." Ela parou, segurando a bolsa. "Pode perguntar. Por que você faz isso?" Júlia franziu a testa, confusa. Fazer o quê? Limpar desse jeito, com tanto cuidado. Ela poderia simplesmente fazer o básico, receber e ir embora. Mas você não faz o básico. Você presta atenção. Júlia ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras. "Minha mãe sempre disse que o jeito como a gente faz as coisas diz quem a gente é. Não importa se é limpar uma casa ou administrar uma empresa. Se a gente faz direito ou não faz."
Henrique sentiu aquelas palavras como um soco no estômago, porque ele sabia que estava falhando nisso. Estava fazendo tudo pela metade. Trabalhava muito, mas sem propósito real. Ganhava dinheiro, mas não sabia para quê. Vivia, mas não estava realmente vivo. Sua mãe é sábia. Júlia sorriu, mas era um sorriso triste. Ela é. Mesmo doente, ela fica preocupada com o Senhor. Fica perguntando se eu estou limpando tudo direitinho, se o Senhor está satisfeito. Henrique sentiu um aperto no peito. Dona Maria se preocupava com ele? Diga a ela que está tudo perfeito. Melhor do que estava antes até. Júlia pareceu aliviada. Vou dizer, ela vai ficar feliz. Henrique terminou o café, pegou a pasta e foi em direção à porta. Mas parou antes de sair. Se virou para Júlia, que já começava a organizar os materiais de limpeza. Júlia, ela olhou para ele. Obrigado. Por quê, senhor? Por se importar. A expressão dela mudou. Surpresa, mas também tocada. Henrique saiu antes que ela pudesse responder, mas durante todo o trajeto até o escritório, pensou nela. Naquela moça que trabalhava 3 turnos, cuidava da mãe doente, estudava à noite e ainda assim encontrava energia para limpar a casa de um estranho como se fosse a própria. Na quinta-feira, Henrique chegou em casa mais cedo. Não planejara isso. Simplesmente saiu do escritório às 4 da tarde, algo que não fazia havia meses, e foi para casa. Júlia ainda estava lá. Ele ouviu o som de água corrente vindo da lavanderia. Caminhou até lá e a encontrou lavando panos de limpeza na pia, concentrada. Você não precisa fazer isso, ele disse. Júlia se virou assustada. Desculpa, senhor. Não sabia que o senhor tinha chegado. Não precisa se desculpar. Só quis dizer que pode usar a máquina de lavar. Júlia olhou para a máquina cara, de última geração, que ficava ao lado. Eu sei, mas esses panos são muito sujos. Não queria sujar a máquina do senhor. Henrique ficou sem palavras. Ela estava lavando panos de chão na mão para não sujar a máquina dele. A máquina que ele mal usava, que ficava ali apenas ocupando espaço. Júlia, ele começou, a voz mais suave do que pretendia. Use a máquina para o que você precisar. Está aqui para isso. Ela hesitou. Tem certeza? Tenho. Júlia secou as mãos e deu um sorriso pequeno. Obrigada, senhor. O senhor é muito gentil. Henrique balançou a cabeça. Não sou. Deveria ser, mas não sou. Ela o olhou com uma intensidade que o pegou desprevenido. O senhor é sim. Só não percebe. Ele não soube o que responder a isso, apenas ficou ali, olhando para ela e percebendo que gostava de estar perto dela, gostava de ouvir a voz dela, gostava da forma como ela o olhava sem medo, sem bajulação, apenas com honestidade. No sábado, Henrique fez algo que não planejara. Comprou pão fresco e frios numa padaria cara do bairro e deixou tudo na cozinha com um bilhete. Para você lanchar. Sei que você sai daqui direto para o trabalho. Henrique, quando voltou para casa à noite, encontrou uma resposta no mesmo lugar. Obrigada, senhor Henrique. Foi o melhor lanche que eu tive em muito tempo. Júlia. Henrique guardou o bilhete. Não sabia por quê. Apenas guardou. Na semana seguinte, ele começou a fazer isso regularmente. Deixava café pronto, pão, frutas. Pequenos gestos que ele nunca fizera por ninguém. E Júlia sempre agradecia. Às vezes com bilhetes, às vezes pessoalmente, quando ele ficava em casa trabalhando no escritório. Eles começaram a conversar mais. Conversas curtas, superficiais no começo. Sobre o tempo, sobre a recuperação de Dona Maria, sobre coisas banais. Mas aos poucos, as conversas foram ficando mais profundas. Numa quinta-feira, Henrique perguntou por que ela estudava administração. Júlia estava limpando a estante da sala e ele estava sentado no sofá com o laptop, fingindo trabalhar, mas na verdade apenas observando-a. Porque eu quero ter meu próprio negócio um dia, ela respondeu, passando o pano com cuidado nos livros. Que tipo de negócio? Não sei ainda. Talvez uma loja ou uma empresa de limpeza, quem sabe? Minha mãe sempre foi muito boa nisso, e eu aprendi com ela. Acho que a gente podia fazer algo juntas.
Henrique imaginou Júlia administrando uma empresa. Ela seria boa nisso. Tinha disciplina, atenção aos detalhes, ética de trabalho. Você vai conseguir, ele disse. Júlia se virou para ele surpresa. O senhor acha? Tenho certeza. Ela sorriu e Henrique sentiu algo estranho no peito. Algo que não sentia havia tanto tempo que quase não reconheceu. Era a atração, não apenas física, embora ela fosse bonita, mas algo mais profundo. Admiração, respeito, curiosidade genuína por quem ela era. E isso o assustou, porque Júlia era jovem demais, pobre demais. Vivia num mundo completamente diferente do dele, e ele não tinha o direito de sentir aquilo. Na terça-feira seguinte, Henrique chegou em casa e encontrou Júlia chorando na cozinha. Ela tentou esconder quando o viu, limpando o rosto rapidamente, mas ele já tinha visto. O que aconteceu? Nada, senhor. Estou bem. Júlia. A voz dele saiu mais firme do que pretendia. O que aconteceu? Ela respirou fundo, tremendo. Minha mãe teve uma recaída. Tivemos que interná-la de novo hoje de manhã. Os médicos disseram que ela precisa fazer fisioterapia, mas o convênio não cobre. E eu não sei como vou pagar. Henrique não pensou, apenas agiu. Eu pago. Júlia arregalou os olhos. O quê? A fisioterapia. Eu pago. Quantas sessões ela precisa? Não, senhor. Eu não posso aceitar isso. Pode, e vai aceitar. Júlia balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Eu não quero caridade. Não é caridade, Henrique disse, se aproximando dela. É gratidão. Sua mãe trabalhou aqui durante meses. Você está trabalhando agora. Vocês merecem isso. Mas é muito dinheiro. Dinheiro eu tenho, Júlia. O que eu não tinha era alguém que me lembrasse de por que ele importa. E você me lembrou. Ela o olhou com aqueles olhos escuros, cheios de lágrimas, e Henrique sentiu vontade de abraçá-la, mas não fez, porque sabia que se fizesse, cruzaria uma linha que não podia cruzar. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou, a voz embargada. Porque você me mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo. E porque eu gostaria de ser um pouco melhor por causa disso. Júlia não respondeu, apenas chorou, e Henrique ficou ali, de pé na frente dela, sentindo-se completamente perdido. Perdido porque não sabia mais o que estava fazendo. Não sabia se estava ajudando por bondade ou por algo mais egoísta. Não sabia se queria que Dona Maria melhorasse logo para que Júlia parasse de ir à casa dele, ou se secretamente torcia para que ela continuasse indo. Porque a verdade, que ele não queria admitir nem para si mesmo, era que Júlia estava mudando algo nele. Estava acordando algo que ele achava que tinha morrido. E isso era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Henrique pagou pela fisioterapia de Dona Maria no dia seguinte. Não disse nada a Júlia, além de enviar uma mensagem simples, informando que estava resolvido. Ela tentou agradecer pessoalmente na quinta-feira, mas ele desconversou, dizendo que não era nada, que estava apenas fazendo o certo. Mas não era só isso, e ambos sabiam. A verdade era que Henrique não conseguia mais fingir que Júlia era apenas a filha da faxineira. Ela se tornara algo mais, algo que ele não sabia nomear, mas que ocupava seus pensamentos de forma constante. Ele se pegava esperando os dias em que ela vinha, terça, quinta e sábado. Esses dias começaram a ter um significado diferente. Não eram mais apenas parte da rotina. Eram os dias em que a casa tinha vida. Os dias em que ele ouvia passos leves nos corredores, o som de água corrente, a música baixinha que ela às vezes cantarolava enquanto trabalhava. Numa terça-feira, Henrique fez algo que não fazia havia anos. Saiu mais cedo do escritório e passou num mercado. Comprou ingredientes para um jantar de verdade. Não sabia cozinhar muito bem, mas sabia o básico. Quando chegou em casa, Júlia ainda estava lá, terminando de dobrar as roupas que ele mandara lavar. O senhor chegou cedo de novo, ela disse, parecendo contente. Cheguei. Pensei em cozinhar hoje. Júlia arregalou os olhos. O senhor cozinha? Henrique riu. Estou enferrujado, mas sei fazer algumas coisas.
Ela o observou com curiosidade, enquanto ele colocava as sacolas na bancada. Você já jantou? Ele perguntou, antes de pensar se deveria. Júlia hesitou. Ainda não. Geralmente eu como alguma coisa rápida antes de ir para o trabalho. Quer comer aqui? Hoje? A surpresa no rosto dela era genuína. Henrique se arrependeu imediatamente da pergunta. Soou inadequado, íntimo demais. Ele estava prestes a voltar atrás quando ela respondeu. Eu adoraria, mas eu preciso estar no supermercado às 3. Henrique olhou para o relógio. Era meio-dia. Dá tempo. Eles cozinharam juntos. Henrique não planejara isso, mas aconteceu naturalmente. Júlia ofereceu ajuda e ele aceitou. Ela picou os legumes enquanto ele temperava o frango. Eles conversaram enquanto trabalhavam sobre coisas simples, sobre comida, sobre infância, sobre memórias. Júlia contou que a mãe sempre cozinhava aos domingos, que era o único dia em que faziam refeições completas juntas. Henrique contou que crescera com empregados cozinhando, que raramente comera algo feito pela própria mãe. A gente tem vidas muito diferentes, Júlia disse, mas não havia julgamento na voz dela. Apenas constatação. Temos. Henrique olhou para ela, para a forma como ela mexia os legumes na panela, concentrada. Mas às vezes, eu acho que sua vida é mais rica do que a minha. Júlia riu, incrédula. O senhor está brincando, né? Mora numa mansão, tem tudo que quer. Tenho coisas, Henrique corrigiu. Mas não tenho o que você tem. Júlia parou de mexer a panela e o encarou. O que eu tenho? Propósito, conexão. Alguém que se importa com você. Sua mãe. Você trabalha duro não apenas por você, mas por ela. Eu trabalho duro, mas não sei por quê. Júlia ficou em silêncio por um momento. Depois disse, a voz baixa. O senhor parece muito sozinho. Henrique sentiu aquelas palavras como uma facada, porque eram verdadeiras. Estou, há muito tempo. Eles comeram juntos na mesa da cozinha. Henrique não usava aquela mesa havia meses. Sempre comia no escritório, na frente do computador ou na sala, distraído com o celular. Mas naquele dia, sentou-se ali com Júlia e apenas conversou. Ela contou sobre o curso técnico, sobre os planos que tinha. Falou sobre a mãe, sobre como Dona Maria sempre fora forte, mas que o AVC assustara ela. Falou sobre o medo de perder a pessoa que mais amava no mundo. Henrique ouviu tudo com uma atenção que raramente dava a qualquer coisa. E quando ela terminou, ele se pegou dizendo coisas que nunca dissera a ninguém. Contou sobre a solidão, sobre como construíra uma empresa bem-sucedida, mas perdera o contato com amigos, com família. Sobre como acordava todos os dias e não sentia nada, apenas vazio. Júlia o ouviu sem interromper. E quando ele terminou, ela disse algo simples, mas que tocou fundo. Ainda dá tempo de mudar. Henrique a olhou nos olhos. Você acha? Acho. Se o senhor quer, ele queria. Pela primeira vez em anos, ele realmente queria. Quando Júlia saiu para ir trabalhar, Henrique ficou sentado na cozinha por um longo tempo. A casa parecia diferente, mais viva. E ele percebeu que não queria que ela fosse embora. Queria que ficasse. Queria conversar mais, ouvir mais, estar mais perto dela. E isso o assustava profundamente. No sábado, Henrique acordou com uma decisão tomada. Ia criar distância. Júlia estava despertando coisas nele que não podia permitir. Ela era jovem demais, vulnerável demais. Ele tinha o dobro da idade dela, vinha de um mundo completamente diferente. Qualquer coisa que acontecesse entre eles seria errado. Aproveitamento. Ele não podia fazer isso com ela. Então, naquele sábado, quando Júlia chegou, Henrique não estava em casa. Deixou uma mensagem dizendo que tinha compromissos o dia inteiro. Fez o mesmo na terça-feira seguinte. E na quinta. Júlia deve ter percebido a mudança, mas não disse nada. Continuou limpando, continuou deixando bilhetes de agradecimento, continuou cuidando da casa como sempre. Mas Henrique sentia falta dela. Sentia falta das conversas, dos sorrisos, da presença dela. A casa voltara a ser fria, vazia. Uma semana depois, Dona Maria recebeu alta hospitalar.
Júlia ligou para Henrique para avisar que a mãe voltaria ao trabalho em breve, que ela não precisava mais vir. Henrique deveria ter ficado aliviado, mas não ficou. Ficou devastado. Que bom, ele disse, a voz saindo mais seca do que pretendia. Ela se recuperou bem. Sim, graças ao Senhor. A fisioterapia fez toda a diferença. De nada. Houve um silêncio estranho na linha. Senhor Henrique? Sim, eu queria agradecer por tudo. Pelo trabalho, pela ajuda com minha mãe, por ter sido tão gentil comigo. Henrique fechou os olhos. Você não precisa agradecer, Júlia. Preciso sim. O Senhor mudou muito para a gente. E eu espero que tenha mudado para o Senhor também. Mudou, ele admitiu. Mais do que você imagina. Fico feliz. Júlia hesitou. Se o senhor precisar de alguma coisa, pode me ligar. Pode. Mas ele sabia que não ligaria. Não podia. Na segunda-feira seguinte, Dona Maria voltou ao trabalho. Henrique a cumprimentou educadamente. Agradeceu pela dedicação, perguntou se ela estava bem, mas não perguntou sobre Júlia. Não mencionou o nome dela. Tentou seguir em frente, mas não conseguia. A casa estava impecável como sempre, mas parecia morta novamente. As cortinas estavam abertas, mas não do jeito que Júlia abria. Os papéis estavam organizados, mas não como ela organizava. Tudo estava certo, mas nada estava igual. Henrique tentou mergulhar no trabalho como fazia antes, mas não funcionava mais. Júlia mostrara a ele o que estava faltando, e agora que ela não estava mais lá, o vazio era insuportável. 2 semanas depois, ele quebrou. Estava no escritório, tentando revisar um contrato, quando simplesmente desistiu. Pegou o telefone e ligou para o número que Júlia deixara. Ela atendeu no 3º toque. Alô? Júlia. Aqui é Henrique. Senhor Henrique? Ela pareceu surpresa. Está tudo bem? Está. Eu só... Ele parou sem saber o que dizer. Eu queria saber como você está. Estou bem. Trabalhando bastante, mas bem. E o senhor? Henrique hesitou. Não estou bem, na verdade. Houve uma pausa. O que aconteceu? Nada aconteceu. É só que... Ele respirou fundo. Júlia, eu posso te encontrar? Agora? Se você puder. Júlia pareceu confusa. Claro. Onde? Há uma cafeteria perto do supermercado onde você trabalha. Pode me encontrar lá em meia hora? Posso. Está tudo bem mesmo, senhor? Não sei, mas preciso falar com você. Henrique desligou e saiu do escritório. Não sabia o que ia dizer. Não sabia se deveria dizer alguma coisa, mas sabia que não podia mais ficar longe dela. Quando chegou na cafeteria, Júlia já estava lá. Ela usava o uniforme do supermercado, um avental vermelho sobre uma blusa branca. O cabelo estava preso e ela parecia cansada, mas quando viu Henrique, sorriu. Ele sentou-se à frente dela e por um momento nenhum dos dois falou. Finalmente Júlia quebrou o silêncio. O senhor está diferente. Estou. Júlia esperou. Henrique olhou para as próprias mãos, tentando encontrar as palavras certas. Desde que você parou de ir lá em casa, eu percebi uma coisa. Júlia inclinou a cabeça. O quê? Que eu não quero que você tenha parado. Ela piscou, surpresa. Como assim? Henrique levantou os olhos para ela. Eu sinto sua falta, Júlia, da sua presença, das conversas, de ter alguém que me faz querer ser melhor. E eu sei que isso é errado. Sei que você é jovem, que vem de um mundo diferente, que eu não tenho o direito de sentir isso, mas não consigo evitar. As bochechas de Júlia coraram. Senhor Henrique, Pode me chamar só de Henrique. Júlia respirou fundo. Henrique, eu também senti sua falta. Ele a olhou nos olhos. Sentiu? Senti. Muito. Eu não sei o que isso significa, mas senti. Henrique sentiu algo se soltar no peito. Não era apenas ele. Ela também sentia. Eu não sei o que fazer com isso, ele admitiu. Eu também não. Apenas se olhando. E então Júlia disse, a voz baixa, mas firme, mas acho que a gente não precisa fazer nada ainda. Só precisa não fugir. Henrique assentiu devagar. Ela estava certa. Ele passara semanas fugindo e só piorara tudo. Não vou fugir mais, Júlia sorriu. Então a gente descobre junto.
Depois daquele encontro na cafeteria, Henrique e Júlia começaram a se ver regularmente. Não era nada planejado ou formal. Eram encontros simples, quase casuais. Um café depois do expediente dela, um almoço rápido nos finais de semana, conversas longas ao telefone à noite, quando ambos finalmente paravam de trabalhar. Henrique descobriu que Júlia tinha um senso de humor sutil, que ria de coisas pequenas, que via beleza onde ele só via rotina. Ela falava sobre os clientes do supermercado, sobre as histórias que ouvia, sobre as pessoas que cruzavam seu caminho. E ele, acostumado a falar apenas de números e contratos, começou a ver o mundo pelos olhos dela. Júlia, por sua vez, descobriu que Henrique não era frio como aparentava. Era apenas solitário, machucado de formas que ele mesmo não entendia completamente. Ele falava pouco sobre a família, mas quando falava, ela percebia a mágoa. Pais ausentes, criado por empregados, expectativas altas demais, afeto de menos. Ele construíra muros porque nunca aprendera a fazer pontes. Numa tarde de sábado, 3 semanas depois do encontro na cafeteria, Henrique a convidou para ir à casa dele, não para limpar, apenas para estar. Júlia hesitou no começo, não porque não quisesse, mas porque sabia que aquilo mudaria algo entre eles. Cruzaria uma linha. Mas ela foi. Quando chegou, encontrou Henrique na cozinha, tentando preparar um almoço. A cena era quase cômica. Ele tinha farinha no rosto, panelas espalhadas e uma expressão de concentração intensa enquanto tentava seguir uma receita no celular. Júlia riu. "O que você está tentando fazer?" "Macarrão. Não deveria ser tão difícil, mas aparentemente eu sou péssimo até nisso. Deixa eu ajudar." Eles cozinharam juntos, e foi como voltar àquele primeiro dia em que dividiram uma refeição. Mas dessa vez era diferente. Havia uma intimidade nova, um conforto. Henrique tocava o ombro dela ao passar. Júlia roçava a mão nele ao pegar um utensílio. Pequenos toques, quase acidentais, mas carregados de intenção. Quando se sentaram para comer, Henrique a observou com uma atenção que a fez corar. "O quê?" Ele perguntou, percebendo. "Por que você está me olhando assim?" "Porque você é linda." As palavras saíram antes que ele pudesse filtrar. Júlia parou com o garfo no ar, os olhos arregalados. Henrique sentiu o coração acelerar. Tinha dito demais, rápido demais. "Desculpa," ele murmurou. "Eu não devia ter..." "Não." Júlia interrompeu, a voz baixa, mas firme. "Não se desculpe." Eles se olharam por um longo momento, e então Júlia disse quase num sussurro, "Você também é bonito." Henrique sentiu algo explodir no peito. Não era apenas atração física, era reconhecimento, era ver e ser visto, era encontrar em alguém o que estava faltando em si mesmo. "Júlia," ele começou, "eu sei que isso é complicado. Eu sei que temos vidas diferentes, idades diferentes. Eu sei que as pessoas vão julgar, mas eu não consigo mais fingir que não sinto o que sinto." Júlia colocou o garfo na mesa e o encarou. "E o que você sente?" "Que você me faz querer ser melhor. Que quando estou com você, a vida faz sentido de um jeito que não fazia antes. Que eu me importo com você de uma forma que não me importei com ninguém há muito tempo." Ela respirou fundo. "Eu também me importo com você. Muito. Mas tenho medo." "Do quê?" "De que isso seja só gratidão. De que você esteja confundindo as coisas, porque eu ajudei sua mãe, porque estive lá num momento difícil." Henrique balançou a cabeça. "Não é gratidão, Júlia. É muito mais do que isso. Como você sabe, porque gratidão não dói, e ficar longe de você dói." Júlia sentiu os olhos marejarem. Ela também sentira aquela dor. Aquelas 2 semanas sem vê-lo foram torturantes. Mas tinha medo de admitir, medo de se machucar, medo de que aquilo fosse grande demais para ela lidar. "E se não der certo?" ela perguntou, a voz trêmula. "E se der?" Henrique estendeu a mão por cima da mesa. Júlia olhou para a mão dele, hesitou por apenas 1 segundo e então segurou. O toque era simples, mas significava tudo. Depois do almoço, eles foram para a sala.
Sentaram-se no sofá, lado a lado, apenas conversando. Júlia contou sobre os sonhos que tinha, sobre a vontade de dar uma vida melhor para a mãe, de um dia ter a própria casa, de construir algo que fosse dela. Henrique ouviu tudo, fascinado não apenas pelo que ela dizia, mas por como dizia. Havia uma determinação nela, uma força. E então ela fez uma pergunta que o pegou desprevenido. E você? Quais são seus sonhos? Henrique ficou em silêncio. Não sabia responder. Havia tanto tempo que não pensava em sonhos, apenas em metas, em números, em conquistas vazias. Eu não sei, ele admitiu. Acho que esqueci de sonhar. Júlia o olhou com uma tristeza que o tocou. Isso é triste. Eu sei. Mas talvez você possa me ensinar de novo. Ela sorriu. Posso tentar. Conforme a tarde avançava, eles foram se aproximando fisicamente. Não de forma calculada. Apenas aconteceu. Júlia encostou a cabeça no ombro dele. Henrique passou o braço ao redor dela. E ficaram assim, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Foi Júlia quem quebrou o silêncio. Henrique? Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Henrique entendeu imediatamente. As pessoas iam pensar que ele estava se aproveitando dela, que estava usando a diferença de poder, de dinheiro, de idade, que ela estava com ele por interesse. Eu também tenho medo disso, ele admitiu. Mas não posso deixar o medo de outras pessoas decidirem minha vida. Júlia levantou a cabeça e o encarou. E se minha mãe não aprovar? Henrique pensou em Dona Maria, na mulher que trabalhara em sua casa, que ele mal conhecera até pouco tempo atrás. Então, a gente conversa com ela, com honestidade, e mostra que isso é real. Júlia assentiu devagar, mas Henrique via a preocupação nos olhos dela. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Júlia, eu não vou te pressionar. Se você quiser ir devagar, a gente vai devagar. Se você quiser parar, a gente para. Eu só preciso que você saiba que isso é real para mim. Ela o olhou nos olhos por um longo momento, e então, quase sem pensar, inclinou-se e o beijou. Foi um beijo suave, hesitante, mas cheio de significado. Henrique ficou imóvel por um segundo, surpreso, e então correspondeu, envolvendo-a nos braços com um cuidado que ela não esperava. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Desculpa, Júlia murmurou. Eu não devia ter... Não se desculpe, Henrique disse, ecoando as palavras dela de antes. Nunca se desculpe por isso. Eles ficaram ali, abraçados, e Henrique sentiu algo que não sentia havia anos. Paz. Quando Júlia foi embora naquela noite, Henrique ficou sentado na sala, ainda sentindo o gosto do beijo dela nos lábios, ainda sentindo o calor dela nos braços. Ele sabia que aquilo ia complicar tudo, sabia que haveria julgamentos, conversas difíceis, obstáculos, mas pela primeira vez na vida ele não se importava, porque Júlia valia a pena. Na segunda-feira, Henrique fez algo que nunca fizera. Ligou para Dona Maria e pediu para conversar pessoalmente. Ela pareceu surpresa, mas concordou. Eles marcaram para a quarta-feira, no horário em que ela normalmente trabalhava. Quando Dona Maria chegou, Henrique a recebeu na sala, não no escritório. Ofereceu café, sentou-se à frente dela e pela primeira vez realmente a viu. Era uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, mãos calejadas de tanto trabalho, mas olhos gentis. Dona Maria, ele começou. Eu preciso te contar uma coisa. Ela o olhou com curiosidade misturada com apreensão. Pode falar, Sr. Henrique. Eu e sua filha estamos nos aproximando, de uma forma que vai além de profissional. O rosto de Dona Maria não mudou imediatamente. Ela apenas processou a informação em silêncio. E então perguntou, a voz cuidadosa. O senhor está dizendo que está interessado na minha filha? Estou. Muito. E antes que o senhor pense que é algo leviano, quero que saiba que não é. Júlia é especial. Ela me mostrou coisas sobre mim mesmo que eu não via. Me fez querer ser melhor. E eu me importo com ela de verdade.
Dona Maria ficou em silêncio por um longo momento. Henrique podia ver a luta interna dela, o medo de que a filha se machucasse, a desconfiança natural, mas também algo mais: consideração. Minha filha é jovem, senhor, é inexperiente. Eu sei, e prometo que vou respeitá-la, que não vou apressá-la em nada, que vou cuidar dela. Dona Maria o encarou com uma intensidade que o surpreendeu. O senhor entende que se machucar minha filha, eu vou te responsabilizar, mesmo que o senhor seja meu patrão? Henrique assentiu. Entendo e aceito. Ela suspirou. Júlia é tudo que eu tenho. É a razão pela qual eu acordo todos os dias. Se ela escolher o senhor, vou respeitar. Mas não vou fingir que não estou preocupada. Henrique sentiu um alívio profundo. Eu vou provar que pode confiar em mim. Dona Maria se levantou. Espero que sim, senhor Henrique. Porque minha filha merece alguém que a veja pelo que ela é, não pelo que ela pode fazer ou pelo que ela representa. Eu vejo ela, Henrique disse, a voz firme, e é exatamente por isso que me apaixonei. Dona Maria parou na porta e se virou. Se apaixonei, o senhor disse? Henrique percebeu o que acabara de admitir e não se arrependeu. Me apaixonei. Nas semanas que se seguiram, Henrique e Júlia construíram algo que nenhum dos dois esperava. Não era apenas romance, era parceria. Era descobrir que duas pessoas de mundos completamente diferentes podiam se encaixar de formas surpreendentes. Henrique começou a mudar, não de forma radical ou repentina, mas em pequenos gestos que revelavam uma transformação profunda. Ele saía do escritório mais cedo para jantar com Júlia. Desligava o celular durante as conversas. Prestava atenção no que ela dizia, no que sentia, no que precisava. E Júlia, por sua vez, o ensinava coisas que ele nunca aprendera. A ver valor nas coisas simples. A rir de bobagens. A estar presente sem precisar fazer nada produtivo. Ela o levou a lugares que ele nunca tinha ido. Uma feira livre num domingo de manhã, um parque público onde crianças brincavam e famílias faziam piquenique, uma padaria de bairro onde o pão custava R$ 2 e era melhor do que qualquer coisa cara que ele já comprara. E Henrique percebeu que estava vivendo pela primeira vez em anos. Mas nem tudo era fácil. Houve momentos de tensão, momentos em que a diferença entre eles se tornava dolorosamente clara. Como quando Henrique sugeriu levar Júlia num restaurante sofisticado e ela confessou, envergonhada, que não tinha roupa apropriada. Ou quando ele ofereceu pagar o curso de administração integral dela numa faculdade particular e ela recusou, com orgulho ferido, dizendo que não queria ser sustentada. Essas conversas eram difíceis. Henrique tinha que aprender que ajudar não significava resolver tudo com dinheiro. E Júlia tinha que aprender que aceitar ajuda não significava perder a dignidade. Eles aprenderam juntos, devagar, com erros e acertos. Numa quinta-feira à noite, 2 meses após o primeiro beijo, Henrique convidou Júlia para jantar em sua casa. Ele cozinhou, colocou a mesa de forma especial, acendeu velas. Quando ela chegou e viu tudo, ficou sem palavras. O que é isso? Henrique sorriu nervoso. Queria fazer algo especial. Eles jantaram conversando sobre tudo e nada. Sobre os planos de Júlia de eventualmente abrir o próprio negócio. Sobre as mudanças que Henrique estava fazendo no trabalho, delegando mais, vivendo menos obcecado. E então, no meio da sobremesa, Henrique pegou a mão dela. Júlia, eu preciso te dizer uma coisa. Ela o olhou curiosa. Pode falar. Eu nunca achei que fosse sentir isso por alguém. Achei que ia viver sozinho para sempre, apenas trabalhando, apenas existindo. Mas você mudou tudo. Você me mostrou que eu posso ser mais do que apenas um empresário bem-sucedido, que eu posso ser humano. Júlia apertou a mão dele, emocionada. Você me mostrou muita coisa também. Me mostrou que eu posso sonhar maior, que não preciso aceitar menos do que mereço. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando. E então Henrique disse, a voz baixa, mas firme, eu te amo. As lágrimas vieram instantaneamente aos olhos de Júlia.
Eram palavras que ela queria ouvir, mas tinha medo de que nunca fossem ditas, porque ela sabia o quanto custava para alguém como Henrique se abrir assim. Eu também te amo, ela respondeu, a voz embargada. Henrique se levantou, contornou a mesa e a puxou para um abraço. Eles ficaram assim por um longo tempo, apenas sentindo um ao outro, sabendo que aquilo era real, era assustador e perfeito ao mesmo tempo. Mas o mundo não ficaria em silêncio para sempre. Uma semana depois, Henrique estava em uma reunião de negócios quando um dos sócios, Maurício, fez um comentário casual. Ouvi dizer que você está namorando, Henrique. Henrique não esperava que o assunto viesse à tona ali, mas também não ia mentir. Estou. Maurício sorriu curioso. Quem é a sortuda? Uma pessoa especial, Henrique disse, mantendo a resposta vaga. Outro sócio, Renato, se inclinou. Ela trabalha em quê? Henrique hesitou. Sabia que aquela pergunta era uma armadilha. Mas não ia mentir sobre Júlia. Ela estuda administração, trabalha no varejo. Maurício ergueu as sobrancelhas. Varejo? Henrique olhou para ele com firmeza. Sim, e é a pessoa mais dedicada e íntegra que já conheci. Renato soltou uma risada curta. Interessante. Não é o tipo de pessoa que costumamos ver nos seus círculos, porque meus círculos estão cheios de gente que tem dinheiro, mas não tem caráter. Prefiro alguém que tenha caráter. O clima ficou tenso. Maurício trocou olhares com Renato, mas nenhum dos dois disse mais nada. Henrique sabia que a conversa não terminaria ali. Sabia que haveria comentários, julgamentos, fofocas, mas não se importava. Naquela noite, ele contou a Júlia sobre a conversa. Eles estavam sentados no sofá dela, no pequeno apartamento que ela dividia com a mãe. Era um espaço apertado, simples, mas acolhedor. Muito diferente da mansão dele. Júlia ficou quieta enquanto ouvia, e então disse, a voz preocupada. Isso vai te prejudicar? Henrique balançou a cabeça. Não, e mesmo que prejudicasse, não mudaria nada. Mas as pessoas vão pensar que eu estou com você por interesse, que estou me aproveitando. Quem pensa isso não nos conhece. E quem nos conhece sabe a verdade. Júlia suspirou. Eu só não quero ser um problema para você. Você não é um problema. Você é a solução. Ela sorriu, mas ainda havia preocupação nos olhos. Henrique puxou ela para perto. Escuta, nós vamos enfrentar julgamentos. Isso é inevitável. Mas se a gente ficar junto, se a gente se apoiar, nada disso vai importar. Júlia encostou a cabeça no ombro dele. Eu sei. É só difícil às vezes. Eu sei. Mas você é mais forte do que pensa. E eu vou estar ao seu lado sempre. Dona Maria entrou na sala naquele momento, vindo da cozinha com um café. Viu os dois ali, abraçados, e deu um sorriso pequeno. Vocês jantaram? Jantamos, Dona Maria. Henrique respondeu. Obrigado. Ela assentiu e foi em direção ao quarto, mas antes de fechar a porta, se virou. Senhor Henrique, pode me chamar só de Henrique. Ela sorriu. Henrique, então, obrigada por cuidar da minha filha. Eu estou vendo que o senhor é sério. Eu sou. Muito sério. Então, fico feliz. Ela merece ser feliz. E o senhor também. As palavras de Dona Maria tocaram Henrique profundamente. Ele não esperava aquela aceitação, aquela bênção silenciosa, mas significava mais do que ele podia expressar. 2 semanas depois, Henrique tomou uma decisão. Ele estava no escritório, revisando contratos, quando algo clicou em sua mente. Ligou para Júlia. Oi, amor. Ela atendeu e Henrique sorriu ao ouvir aquela palavra. Oi, pode conversar agora? Posso. Estou no intervalo. Eu estava pensando em uma coisa. No quê? Você disse que quer ter seu próprio negócio um dia. Quero, mas ainda vai demorar. Preciso terminar o curso, juntar dinheiro, planejar tudo direitinho. E se não precisasse demorar tanto? Júlia ficou em silêncio por um momento. Como assim? Eu quero investir em você, no seu negócio. Não como favor, como investimento real. Você tem talento, tem ética, tem visão. Eu confio em você. Henrique, eu não sei. Escuta, não estou dizendo para você aceitar agora.
Estou dizendo para você pensar. A gente pode fazer isso do jeito certo, com contrato, com planejamento. Você seria a dona, eu seria apenas o investidor. Júlia respirou fundo. Por que você está fazendo isso? Porque eu acredito em você e porque quero ver você realizando seus sonhos. Ela ficou em silêncio, processando. Henrique sabia que estava propondo algo grande, algo que mudaria a vida dela, mas também sabia que ela merecia aquela chance. Vou pensar, ela disse finalmente, mas obrigada por acreditar em mim. Sempre vou acreditar. Quando desligaram, Henrique ficou sentado, olhando pela janela do escritório. Ele estava fazendo algo que nunca imaginara. Não apenas se apaixonando, mas construindo um futuro com alguém. Um futuro real, tangível, possível. E pela primeira vez em muito tempo, ele tinha esperança. Não apenas de ser feliz, mas de fazer alguém feliz também. Júlia pensou na proposta de Henrique por dias. Conversou com a mãe, que a incentivou. Conversou consigo mesma, pesando os prós e contras. E então, tomou uma decisão. Numa sexta à noite, ela foi até a casa dele. Henrique abriu a porta e viu a determinação no rosto dela. Eu aceito, ela disse sem preâmbulo. A proposta. Eu aceito, mas com condições. Henrique sorriu. Quais condições? Primeiro, isso vai ser um empréstimo. Vou pagar de volta, com juros. Segundo, você não interfere nas decisões. Você investe, mas eu administro. Terceiro, a gente faz isso oficial, com papéis, com advogados, tudo certinho. Henrique estendeu a mão. Combinado. Júlia apertou a mão dele, mas então ele a puxou para perto e a beijou. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Vamos fazer isso juntos, ele disse. Não apenas o negócio, tudo, a vida. Júlia assentiu. Juntos. E naquele momento, parados na entrada da casa que antes era apenas um lugar frio e vazio, mas que agora tinha vida graças a ela, Henrique soube que estava exatamente onde deveria estar, ao lado da pessoa que o completava, a pessoa que o ensinara que amor não tinha nada a ver com dinheiro ou status, tinha a ver com ver e ser visto, com cuidar e ser cuidado, com construir algo real, juntos. Os meses seguintes foram uma tempestade de planejamento, documentos, reuniões com advogados e contadores. Henrique manteve sua palavra. Não interferiu nas decisões de Júlia, apenas ofereceu orientação quando ela pedia. E Júlia, por sua vez, provou que a confiança dele não era em vão. Ela criou um plano de negócios detalhado para uma empresa de limpeza residencial e comercial que ia além do básico. Seria um serviço que treinaria profissionais, pagaria salários dignos, ofereceria benefícios. Algo que ela desejava que sua mãe tivesse tido. O nome escolhido foi simples, mas poderoso. Recomeço. Serviços de limpeza. Recomeço. Porque era isso que representava para Júlia. Uma nova chance, um novo começo. E também porque representava o que ela fizera por Henrique. Dera a ele a chance de recomeçar a vida. Numa quinta-feira, 3 meses após a conversa inicial, Júlia assinou os papéis finais que formalizavam a empresa. Henrique estava ao lado dela, junto com Dona Maria, que chorava silenciosamente de orgulho. Quando Júlia levantou os olhos do documento, havia lágrimas escorrendo pelo rosto, mas era um choro feliz. Consegui, ela sussurrou. Henrique segurou a mão dela. Você conseguiu. Isso é seu. Júlia olhou para a mãe. É nosso, mãe. Nosso. Dona Maria abraçou a filha com força e Henrique ficou ali, testemunhando aquele momento, sentindo algo quente e bom se espalhar pelo peito. Aquilo era mais do que um negócio. Era dignidade, era reconhecimento, era justiça. Naquela noite, Henrique preparou um jantar especial em sua casa para comemorar. Convidou Júlia e Dona Maria. A mesa estava posta de forma elegante, mas acolhedora. Henrique cozinhara pessoalmente, com a ajuda de Júlia, que não resistiu em entrar na cozinha para supervisionar. Quando se sentaram para comer, Henrique ergueu a taça de suco. Quero fazer um brinde. Júlia e Dona Maria ergueram as suas também. A Júlia,
por ter a coragem de sonhar, e a Dona Maria, por ter criado uma filha incrível. E a você, Henrique, Júlia acrescentou, os olhos brilhando, por ter me ensinado que eu podia sonhar maior. Henrique sorriu. E você me ensinou que eu podia viver de verdade. Eles brindaram, e o som das taças se tocando ecoou pela sala. Era um momento simples, mas carregado de significado. Após o jantar, Dona Maria se despediu cedo, dizendo que estava cansada, mas feliz. Antes de sair, ela puxou Henrique para um canto. Senhor Henrique, eu queria te agradecer por tudo que o senhor fez pela minha filha. Henrique balançou a cabeça. Foi ela quem fez tudo. Eu só dei uma ajuda. A senhora a criou para ser essa pessoa incrível. Foi a senhora quem merece o crédito. Dona Maria sorriu, os olhos marejados. O senhor é um bom homem. E eu fico feliz que minha filha tenha encontrado alguém assim. Cuida dela para mim. Sempre. Dona Maria assentiu e saiu, deixando Henrique e Júlia sozinhos. Eles foram para a varanda, onde a noite estava estrelada e o ar fresco. Júlia encostou-se na grade, olhando para o céu. Henrique ficou ao lado dela, apenas apreciando o momento. Obrigada, Júlia disse de repente, por tudo. Henrique olhou para ela. Você já agradeceu o suficiente? Não. Obrigada por ter visto mais em mim do que eu via. Por ter acreditado quando eu tinha medo. Por ter me mostrado que eu era capaz. Júlia se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas. Você mudou minha vida. Henrique segurou o rosto dela com delicadeza. Você mudou a minha também. Me salvou de uma vida vazia. Me mostrou o que realmente importa. Eles se beijaram, um beijo longo e profundo, cheio de tudo que sentiam um pelo outro. Quando se separaram, Henrique manteve as mãos no rosto dela. Júlia, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela o olhou, curiosa. O quê? Henrique respirou fundo. Estava nervoso, mas ao mesmo tempo certo. Mais certo do que já estivera sobre qualquer coisa na vida. Eu sei que a gente está junto há pouco tempo. Sei que ainda estamos descobrindo muita coisa. Mas também sei que você é a pessoa com quem eu quero passar o resto da vida. Júlia ficou imóvel, o coração acelerando. Henrique tirou uma pequena caixa do bolso. Não era ostentosa. Era simples, delicada, do tamanho certo. Ele abriu, revelando um anel de ouro branco com um diamante pequeno, mas brilhante. Casa comigo. As lágrimas vieram instantaneamente. Júlia levou as mãos à boca, soluçando. Henrique, eu sei que é rápido. Sei que você pode querer esperar, mas eu não posso esperar para te dizer que quero construir tudo com você. A empresa, a família, a vida. Quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero te apoiar em cada sonho. Quero que você me ensine a ser melhor. E quero fazer você feliz pelo resto da vida. Júlia chorava tanto que mal conseguia falar. Mas então, entre soluços, ela disse, sim, Henrique piscou. Sim, sim, eu aceito. Eu quero casar com você. Henrique sentiu uma alegria explodir dentro dele. Ele tirou o anel da caixa e colocou no dedo dela com mãos trêmulas. Júlia olhou para o anel, brilhando sob a luz da varanda, e então se jogou nos braços dele. Eles se abraçaram com força, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo tanto, Júlia murmurou contra o peito dele. Eu também te amo, mais do que imaginei ser possível. Eles ficaram assim por um longo tempo, apenas abraçados, sentindo a magnitude daquele momento. Quando finalmente se soltaram, Júlia olhou para ele com uma expressão séria. Henrique, eu preciso que você saiba uma coisa. Ele a olhou, atento. Eu não quero seu dinheiro, não quero sua mansão, não quero nada disso. Só quero você, do jeito que você é. Henrique sorriu, tocado. Eu sei, e é por isso que eu te amo. Júlia sorriu de volta. E eu quero que a gente construa isso juntos, de verdade. Não você me dando tudo pronto, mas a gente conquistando junto. Combinado. Eles se beijaram novamente, e dessa vez era diferente. Era um beijo de promessa, de compromisso, de futuro. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou. Alguns reagiram com felicidade genuína, outros com ceticismo.
Houve comentários maldosos, olhares de julgamento, sussurros. Mas Henrique e Júlia enfrentaram tudo juntos. Numa reunião de negócios, quando Maurício fez um comentário sarcástico sobre o noivado, Henrique o encarou friamente. Maurício, durante anos eu medi sucesso por quantos zeros tinha na conta bancária. E sabe o que descobri? Que não significava nada. Júlia me mostrou o que realmente vale. E se você não consegue ver isso, então tenho pena de você. Maurício não teve resposta. E Renato, que estava ao lado, apenas assentiu em silêncio, parecendo até tocado. Júlia, por sua vez, enfrentou comentários no supermercado onde trabalhava, colegas insinuando que ela era interesseira, que estava se aproveitando, mas ela manteve a cabeça erguida. Num dia particularmente difícil, quando uma colega fez um comentário cruel, Júlia se virou e disse calmamente: "Eu trabalhei 3 turnos para ajudar minha mãe. Estudei à noite mesmo exausta. Limpei casas com dignidade. E quando encontrei alguém que me viu de verdade, que me respeitou, eu não pedi desculpas. Então, se você quer julgar, julgue, mas não vai mudar nada." A colega ficou sem palavras, e algumas outras que ouviram aplaudiram discretamente. 3 meses depois, numa manhã de sábado ensolarada, Henrique e Júlia se casaram. Não foi uma cerimônia grande ou ostentosa. Foi íntima, apenas com pessoas que realmente importavam. Dona Maria estava lá, chorando de emoção na primeira fileira, alguns amigos verdadeiros, e ninguém mais. A cerimônia aconteceu no jardim da casa de Henrique. O mesmo jardim que Júlia arrumara meses atrás, quando era apenas a filha da faxineira tentando ajudar a mãe. Quando Júlia entrou, com um vestido simples mas lindo, Henrique sentiu as lágrimas virem. Ela estava radiante, não pela roupa ou pela maquiagem, mas pela felicidade que brilhava nos olhos. Quando chegou até ele, Henrique segurou as mãos dela. Os votos foram simples, mas profundos. "Júlia, você entrou na minha vida quando eu mais precisava. Me mostrou que eu podia ser mais. E prometo passar cada dia te mostrando o quanto você significa para mim." "Henrique", Júlia disse, a voz embargada, "você me ensinou que eu podia sonhar sem limites, que eu era digna de amor, de respeito, de tudo que eu sempre quis, e prometo construir essa vida com você lado a lado, como iguais." Quando se beijaram como marido e mulher, os aplausos ecoaram pelo jardim. E enquanto se abraçavam, Henrique sussurrou no ouvido dela: "Bem-vinda para casa." Júlia sorriu, chorando. "Eu já estava em casa, desde o primeiro dia." Eles se viraram para os convidados de mãos dadas e Henrique olhou ao redor. Para Dona Maria chorando de felicidade, para a casa que deixara de ser fria, para a mulher ao seu lado que transformara tudo, e percebeu que aquilo era o que significava viver. Não era sobre dinheiro, não era sobre status, era sobre encontrar alguém que te visse de verdade, alguém que te fizesse querer ser melhor, alguém que te ensinasse que o amor verdadeiro não conhecia barreiras. E ali, naquele jardim ensolarado com Júlia ao seu lado, Henrique soube que estava exatamente onde deveria estar, finalmente completo, finalmente feliz, finalmente vivo.